apenas convencido. Minha rotina era corrida naquele tempo. Almoçava em casa no bairro da Glória. Em seguida, partia para o trabalho na loteria estadual na Praça 7 de Setembro, bem no centro do Rio, e, à noite, me dedicava ao curso pré-vestibular. Como não tinha condução direta, eu caminhava, sozinho, diariamente, de 40 minutos a 1 hora em direção ao serviço. Era um trajeto de reflexões. Pensava na minha vida, no meu futuro, nas minhas aspirações. Projetava meus sonhos a cada passo que dava naquela simples e habitual caminhada. Que jovem de 18 anos não tem metas para realizar, dilemas, indecisões. Eu ainda não sabia qual profissão seguiria. Matemática, engenharia, economia. Em quais outras áreas das ciências exatas eu poderia investir meu conhecimento. Quase sempre meditava sobre minha carreira, a atividade que escolheria para exercer no futuro. Mas um dia, dirigindo-me pela região da Cinelândia, surgiu um pensamento diferente em meio ao turbilhão de projeções profissionais e objetivos financeiros a serem traçados. Eu ouvi na minha consciência uma voz audível, bem forte, como nunca antes. Uma ideia fixa em forma de pergunta. Um questionamento abstraído dos ensinamentos sagrados, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus 16:26. O meu medo de morrer e ir para o inferno aumentou depois daquele dia. Não dormi mais sossegado. Nos cultos, eu levantava minha mão seguidas vezes para aceitar Jesus porque tinha pavor apenas de pensar na possibilidade de perder a salvação. Não por amor e redenção, mas porque queria usá-lo apenas como um salvador. Jesus ainda não era o meu Senhor. Nessa busca, eu me batizei 3 vezes nas águas. A imersão no batistério é um ritual cristão que simboliza o sepultamento do caráter humano pecaminoso. Trata-se de uma atitude consciente para matar totalmente a velha natureza terrena. Jesus explicou o valor do batismo e do novo nascimento a um fariseu, importante na época, chamado Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Meu primeiro e segundo batismos não valeram de nada já que eu continuava com o mesmo tipo de vida. Enquanto tinha dúvidas, eu me batizava. O batismo válido é um só, pela minha salvação. No entanto, eu estava disposto a me batizar 1000 vezes, 1 milhão de vezes se fosse preciso. Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Ele não precisava, mas nos deixou o exemplo a seguir. Eu não compreendia que a única forma de o batismo ter resultado eficaz era passar a viver de acordo com os valores da palavra de Deus. Eu precisava mudar por completo, ser diferente, transformar-me em outro ser, nascer novamente outra criatura. Era necessário viver em novidade de vida. Era preciso me arrepender dos meus pecados, abandoná-los de uma vez por todas. Como poderia me batizar nas águas sem ter me arrependido das minhas transgressões? O terceiro batismo nas águas, alguns anos mais tarde, foi o definitivo. Mas, naquela fase de procura pelo meu Senhor, eu sempre entrava no batistério um pecador seco e saía um pecador molhado. Nada além disso. Não havia mudança dentro de mim. Minhas atitudes não espelhavam o que eu demonstrava crer dentro da igreja. Eu alimentava muitas incertezas. Vivi um conflito interior porque insistia em manter um comportamento incompatível com a Bíblia. Meus namoros eram apimentados, acalorados, cheios de lascívia. Os relacionamentos amorosos sempre terminavam com algo a mais. Não falo isso com orgulho porque me impediram de conhecer Deus mais cedo. Não mantinha uma vida com costumes e hábitos devassos, como vemos hoje em inúmeros e admiráveis testemunhos de transformação na Igreja Universal. Mas os meus erros se somavam e me distanciavam de Deus. Continuava usando as reuniões da nova vida para tentar me livrar do inferno. Na quarta-feira ou no domingo, minha consciência doía, me acusava dos meus pecados e logo aceitava Jesus novamente. Eu pecava fora da igreja e, diante do pastor, minha oração se repetia: Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Ficava refém desse chove não molha. Eu sentia remorso e não me arrependia. Arrependimento não é remorso. Remorso é apenas um sentimento de tristeza momentânea por uma falta cometida. Quando há remorso, não há atitude de abandonar o pecado e, por isso, não há perdão. O arrependimento é exatamente o oposto. Significa atitude,
ação e prática da fé. O arrependido larga o pecado e fim. Teoricamente, eu parecia firme, mas, na prática, eu era o mesmo. Não havia ocorrido nenhuma transformação no meu caráter e na minha maneira de pensar e agir. Não havia me convertido, estava convencido. E esse é um dos principais males atuais das igrejas evangélicas em todo o mundo, inclusive da Igreja Universal. Uma contingente de crentes caídos e fracassados na sua fé dentro das congregações, comunidades e assembleias. Muitos deles, infelizmente, pastores, reverendos, apóstolos, bispos e bispas e outros tantos com mais títulos e cargos diferentes. Crentes que asseguram acreditar em Jesus, na Bíblia, e afirmam categoricamente serem possuídos pelo Espírito Santo, mas são possuídos por outros tipos de espíritos. O alarme foi dado pelo próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mateus 7:22. Isso é muito sério. É o principal sinal de emergência às igrejas evangélicas nos dias de hoje. O atual estado espiritual da igreja é lamentável. Milhões e milhões de crentes que nunca se casaram com Jesus. Gente que o aceitou muitas vezes, até seguiu carreira dentro de uma instituição religiosa, mas jamais se entregou de verdade. São como amantes em uma relação amorosa. Juntam-se de noite, de vez em quando entregam-se ao prazer de algumas horas, mas não assumem um compromisso. Querem ser livres para desfrutar as aspirações da carne. Professam crer e acham isso suficiente. Quando enfrentam uma luta ou uma adversidade, correm para a igreja. E se não encontram saída para os seus problemas, correm para outra denominação. E assim, vivem como os pássaros, pousando de árvore em árvore, em busca de resultados. Muitos desses evangélicos convenceram-se de que são salvos por terem aceitado Jesus, mas não são. É preciso entregar, dar, render ou sacrificar a vida em nome da fé genuína. Abrir mão da própria vida pelo Senhor Jesus significa alteração irrestrita de lado, conversão de rumo, mudança.